Nós iremos hoje refletir um texto bastante conhecido. Com certeza vocês rezam com esse texto, vocês meditam esse texto. Mas eu quero trazer hoje não uma novidade, mas uma reflexão a respeito da proteção divina. É uma coisa que todo mundo quer e que todo mundo precisa. A proteção de Deus, ser guardado por Deus, ser protegido por Deus. Então nós vamos meditar hoje pela manhã e também pela tarde a respeito desse tema. Ser protegido pelo Senhor. Buscar essa proteção, correr atrás desta proteção. Efésios 6, versículo 10, vai dizer assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, à cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Beija a palavra em sinal de respeito. Meus irmãos, vejam que coisa interessante. O apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, aos Efésios, ele vai no final da carta, ou seja, quando a gente escreve uma carta, a gente começa saudando a pessoa. Assim São Paulo faz. Ele começa sempre com uma saudação. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, a paz esteja com todos. O apóstolo sempre começa uma carta saudando as pessoas. Mas no finalzinho da carta, a gente sempre vai colocar o indispensável. No meio da carta, a gente conversa, bate papo, pergunta, dá orientações. Quem tem o costume de escrever carta sabe como é. Começa saudando, depois vem toda uma temática, uma discussão, uma colocação. No finalzinho, para arrematar, a gente coloca o indispensável. Aquilo que não pode ficar de fora de jeito nenhum. Assim São Paulo vai fazer. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus. Quando se fala em armadura, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Luta. Combate. Meus irmãos, não sejamos tolos. A vida em cima desta terra é um combate. É uma luta que só vai acabar no dia da nossa morte, no dia que a gente bater a caçuleta, vestir o paletó de madeira e morar na cidade dos pés juntos. Quando isso acontecer, a luta acaba.
Mas em cima dessa terra, enquanto o nosso coração estiver batendo, a vida é uma luta. É uma luta consigo mesmo, é uma luta contra as tentações do mal, é uma luta contra os inimigos espirituais e corporais, é uma luta contra as nossas inclinações para o pecado. É assim. Claro que no meio da luta sempre há uma trégua. E ai de nós se não existisse a trégua. No meio da luta vem a consolação de Deus, vem a paz do Espírito, vem a alegria. A vida do consagrado é assim. Tem hora que está tudo uma beleza, tudo uma maravilha, e a gente reza com aquele fervor, e a gente reza com aquela alegria, e a gente entra na capela, não quer mais sair de lá. Mas tem dia que a gente acorda, nem o sinal da cruz a gente quer fazer. É um combate. A gente começa a rezar, vem aquele sono, vem aquela dor de cabeça, vem aquela dor na coluna, e o joelho dói, e o pé dói. Vem uma tribulação, vem uma tempestade, vem uma enfermidade, vem uma calúnia. Revestivos da armadura de Deus. Quem veste a armadura é soldado. Quando a gente foi... Quem é crismado aqui? Levanta a mão. Crismado. Pronto. A maioria. Quando a gente é crismado, nós recebemos na nossa testa o óleo. Aquele óleo com o qual eu fui ungido me fez ser um soldado do exército de Cristo. Pena que muita gente que fez a crisma não sabe nem o porquê. Tem gente por aí que se crismou, não sabe nem o porquê, qual foi a razão da crisma. Sem contar aqueles que vão embora logo depois da crisma, né? Faz a primeira comunhão, permanece na igreja. Quando se crisma, vai embora. É a formatura. Estou formado, vou embora da faculdade. Recebi né, o canudo, o diploma, estou crismado. Adeus, Igreja Católica. Nunca mais eu volto. Na minha turma foram mais de 50 crismandos. Se tiver 10 perseverando, é muito. Porque a vida cristã é um combate. Nosso Senhor Jesus Cristo não enganou ninguém. Quem quiser me seguir, toma a tua cruz. Pronto. Toma a tua cruz. Agora se revista da armadura de Deus. Para quê, Padre? Para que possais resistir às ciladas do demônio. Gente, quando nós falamos de cilada, o que é uma cilada? Vou falar numa linguagem bem nordestina. Uma arapuca. Resistir às arapucas do demônio. Quem nasceu na roça sabe. Quando a gente queria pegar passarinho, ia lá para o mato, montava o assalpão, colocava lá o alpiste, o milho pisado, o passarinho vinha inocente, com fome. Quando entrava naquela caixa, a porta fechava, ficava preso. E dali ia para a gaiola. Era uma arapuca. O demônio faz a mesma coisa com a gente. Ele não chega da forma que ele é, porque se ele chegar, ele assusta. Existem santos na história da igreja que viram o demônio. Santa Teresa d'Ávila, Santa Faustina, Santa Gema Galgani, São Bento, Santo Antônio de Pádua. Muitos santos que nós conhecemos e outros também que são desconhecidos. Santa Miriam de Jesus crucificado. Esta turma toda viu Satanás. Eu nunca vi
não quero ver e quero ele bem longe de mim. Mas eu sei que ele não para de armar ciladas ao meu redor, arapucas, para que eu seja igual a um passarinho inocente que veja o milho, o alpiste com fome e vá lá comer. E ele, lepo, me engolir, como assar o pão. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com o alpiste que o demônio está semeando ao seu redor. E você às vezes está com uma fome danada e quer comer aquele alpiste. Cuidado. A cilada do demônio, ela pode acontecer de várias formas. Pode acontecer através de uma pessoa da tua família que vai contar uma besteira no teu ouvido e você vai perder a sua paz. Pode chegar através da internet uma mensagem bem carinhosa que você vai receber, mas aquela mensagem não vem de Deus. Pode ser através de um colega de trabalho que vai te incentivar a fazer algo que não é correto, que não é justo. Então, cuidado. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas. Ciladas. Não são poucas. Gente, olhe para Jesus. Quem diria, quem suspeitaria que o traidor seria um apóstolo? Porque que Jesus ia sofrer, todo mundo sabia. Jesus já falava. Assim que ele desceu do Monte Tabor, ele começou a dizer aos apóstolos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos judeus, vai ser crucificado, vai ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele falava isso várias vezes. Às vezes reunia os apóstolos em casa à noite e começava a falar. Mas quando foi na hora da ceia, Jesus disse assim: um de vós há de me trair. Pense no espanto. Serei eu? Quem será? Um olhando para a cara do outro. É tu? Eu não. É você? Não, também não. Foi um escândalo. Como? Nós somos teus discípulos. Nós somos teus apóstolos. Um de vós há de me trair. E o texto deixa claro: Satanás entrou no coração de Judas Iscariotes. Foi um amigo que fez Jesus ser vendido. Olha a cilada. Com certeza, Judas tinha se esquecido daquele conselho de Jesus: orai e vigiai para não cair em tentação. A cilada veio através de Judas. Meus irmãos, tenhamos cuidado. Revista-se da armadura de Deus. Não seja besta. Ah, não, eu já rezo, eu já sou da igreja, o mal não pode me tentar. Não seja besta. Os santos foram tentados, Jesus Cristo foi tentado. Se Deus feito homem foi tentado, quem é você, cabeça dura, para não ser? Quem sou eu, pobre Gabriel, de carne e osso, para não sofrer as tentações? Quem sou eu? Ah, padre, não, o Senhor, não, Ave Maria. Vá. Eu sou maior do que Deus, por acaso? Se Cristo foi tentado pelo demônio, quem somos nós para não ser? Revesti-vos da armadura de Deus. E o texto continua: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Em resumo, contra os demônios. Então Paulo ele vai, descrever principados, potestades, príncipes deste mundo tenebroso, mas em resumo, os demônios. Não é contra homens a nossa luta. Eu fico achando engraçado, quando chega o tempo da política.
esse ano é tempo de eleição. Já vivemos outros tempos de eleição. Mas sempre quando chega esse tempo, seja para presidente da República ou seja para prefeito do município, é uma confusão de homens contra homens, de pessoas contra pessoas. E a maioria dos católicos se esquecem que essa luta é contra o mal. E que essa luta não se vence apenas com o voto ou com campanhas, mas se vence com oração e penitência, como Nossa Senhora recomenda nas suas aparições. Não pense que você vai vencer batalha no grito, porque com o demônio não se vence no grito. Porque se fosse assim, o exorcismo bastava dar um grito que ele ia embora. Sai! E ele não sai. Se fosse assim, até eu ia me candidatar para ser exorcista. Que ia dar logo 2 gritos. Sai daqui. Não é assim. Como é que Jesus expulsava o demônio? Cala-te e sai dele. Não gritava não. Era a autoridade que ele tinha. A autoridade da intimidade com o Pai. A autoridade do poder que o Pai lhe confiou. É dessa forma. Então não fique pensando, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma movimentação. Faça. Agora, se você não rezar, a batalha está perdida. Para qualquer coisa, na igreja, na política, no trabalho, na família, nada se vence no grito, só se vence na oração. Porque a nossa luta, repito, como diz São Paulo, não é contra homens, é contra os espíritos do mal, que trabalham em todos os setores da sociedade. Não fique pensando que o demônio só está preocupado com a pessoa em si. Não, ele está preocupado com a sociedade em geral também. É ele que suscita essas leis contra Cristo, contra o seu evangelho, contra a sua igreja. É ele quem suscita o assassinato de crianças. É ele quem suscita o tráfico de drogas. É ele quem gosta de espalhar as falsas doutrinas para confundir o povo. Então é contra ele que nós temos que lutar, rezando. A armadura de Deus. E São Paulo continua. Agora é os conselhos, né? Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Olha, gente, todos nós daqui recebemos de Deus um dever, uma missão. Eu sei qual é a minha, você também deve saber qual é a sua. Pode ser simples como for, o apóstolo está dizendo, você deve se manter inabalável no cumprimento do vosso dever. E aqui eu chamo a atenção para uma cilada do demônio, para uma tentação dele, que muitas vezes passa despercebida. Porque a maioria das pessoas pensam que a pior tentação do inimigo é contra a carne. Porque eu pequei contra a castidade, porque isso é ruim. É uma tentação perigosa e muitas vezes a pessoa cai. Mas pior do que a tentação contra a carne, do que a tentação do furto, do que a tentação de todas elas, existe uma sutil que derruba muita gente. Chama-se a tentação do desânimo. E essa está abatendo muita gente na igreja. A tentação do desânimo, ela chega muito sutil.
isso não vai dar certo, eu não vou rezar mais essa oração, eu não vou fazer mais essa penitência, eu não vou mais fazer esse jejum, eu não vou ficar lendo a Bíblia toda hora que eu não tenho tempo, eu não vou ficar indo para a missa todo dia. Basta uma Eucaristia por mês, basta uma confissão por ano, basta um terço uma vez por semana. E aí eu vou desanimando, daqui a pouco eu estou sem fé, daqui a pouco eu perdi a fé, daqui a pouco eu perdi a confiança em Deus. Essa é a pior de todas. Engraçado, eu só vim descobrir isso no final do ano passado. Eu não estava atento para essa tentação. Olha que eu vou fazer 5 anos de padre, e eu vim descobrir o perigo dessa tentação no final do ano passado. E eu disse, misericórdia, é a mais perigosa. Porque outras tentações, se Deus livre e guarde a gente cair, há a possibilidade de se confessar e voltar a fazer o bem. Mas o desânimo, até da confissão, a gente se afasta. Quando o desânimo vem, até da oração a gente se afasta. Cuidado com isso. Para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Para, isso aqui não tem mais sentido não. Continue fazendo. Para, eu perdi o ânimo de fazer isso aqui. Continue fazendo. Até o ânimo voltar. Até a alegria voltar. Permaneça firme. Mas eu não sinto mais sabor quando eu leio a palavra. Continue lendo. Mas eu não sinto mais aquele arrepio, aquele calor quando eu estava diante do Santíssimo. Continue adorando. Como é que Santa Teresa d'Ávila rezava? Teresa d'Ávila, ela chegava diante do Santíssimo e dizia: não vejo, não sinto, mas eu creio. Vamos repetir? Não vejo, não sinto, mas eu creio. Pronto. Manter-se inabalável no cumprimento do vosso dever. Mas apareceu outra coisa. Cuidado. Foi isso que Deus te pediu? Não. Então permanece com o que Deus te pediu. Cuidado com a cilada. O inimigo às vezes sabe o que a gente gosta e oferece justamente isso. E ali a gente deixa de cumprir a vontade de Deus e acaba metendo os pés pelas mãos. Esteja atento. Continua o texto. Ficai alerta. A cintura cingidos com a verdade. Olha, minha gente. Se existe uma arma poderosa para vencer o mal, é a arma da verdade. Porque o inimigo é o pai da mentira. E tudo aquilo que ele traz para nós é mentira. Desmascare ele com a verdade. É a arma poderosíssima. Quando ele vier na sua direção trazendo uma mentira, uma ilusão, chegue para ele com a verdade. Às vezes, as pessoas chegam na confissão falando de pensamentos. Padre, eu estou sendo atormentado por pensamentos maus. Ninguém está livre disso, não. Ninguém está livre disso. Quando o pensamento vier, não fique dialogando com ele. Faça a cruz na testa e diga: eu repreendo este pensamento em nome de Jesus. Ponto. Acabou. E vai fazer outra coisa. Não fique martelando em cima daquilo. É uma ilusão, é uma mentira de Satanás, que vem direto na mente. Verdade. Quando ele vem com a mentira, verdade. Palavra de Deus. Não, veja bem, isso aqui talvez não, é errado, ponto. Verdade. Continua o texto.
O corpo vestido com a couraça da justiça. Gente, a justiça que a Bíblia fala é a justiça de Deus. Não é essa justiça humana, vingativa, impiedosa. Não. A justiça de Deus é totalmente diferente da justiça dos homens. E é essa justiça que São Paulo está nos recomendando. Sermos pessoas justas, íntegras, honestas. É fácil? Não é. Porque nós vivemos num meio muito corrupto. Vivemos numa sociedade muito corrompida, onde nós somos treinados, todo mundo aqui e eu também, nós fomos treinados a se dar bem. Desde pequeno. Nós somos treinados a se dar bem, a passar por cima do outro, a ter vantagem. Nós somos treinados em tirar vantagem. Mesmo que seja a custo de uma mentira, mesmo que seja a custo de uma falcatrua, é preciso se dar bem. E onde fica a justiça? Onde fica a justiça? Já pensou se todos os nossos governantes carregassem no coração o sentimento de justiça? Já pensou se todos aqueles que ocupam cargos de poder estivessem mergulhados nesse mistério da justiça de Deus? Como o mundo seria diferente? Os superiores de congregações, lideranças de comunidade, membros do clero. Já pensou? Se todos nós estivéssemos mergulhados na justiça divina, sendo pessoas justas, íntegras, verdadeiras, transparentes, como o mundo seria diferente? Ah, mas eu quero crescer, eu quero me promover, então eu aceito isso aqui, eu passo a mão em cima disso aqui, eu fecho os olhos para isso aqui. E aí o demônio chega com a sua cilada, com a sua tentação. O corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. O inimigo odeia quem prega o evangelho. Sabe por quê? Porque ele também tem seus pregadores. Enquanto algumas pessoas estão querendo anunciar Jesus, o inimigo também tem os seus pregadores, os seus palestrantes. E o mundo está cheio. Basta ligar a televisão, você vai encontrar um bocado. Palestrantes, não da boa nova de Cristo, mas do anticristo. Pregadores de uma nova era. Lembra? Quando o padre Jonas da Bíblia, lá nos anos 90, falava da nova era, já estamos vivendo isso, já viu? Essa nova era onde Cristo não é mais o centro. Observe o Natal. Veja como o Natal perdeu o sentido. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu entrava nas lojas, nos shoppings da vida, a primeira coisa que estava lá, o presépio. O presépio. Hoje, a gente entra nas casas comerciais, Jesus não está mais lá. O Natal, outra coisa, nem se deseja mais Feliz Natal. Agora em dezembro eu estava semana antes do Natal, eu peguei um voo e simplesmente disseram, foi o comandante ou foi a comissária, não sei, disse assim, um bom voo para todos, boas festas. E boas festas, minha gente? Que boas festas? Feliz Natal. Não, mas não pode falar de Natal, porque Natal é Jesus. Então fala boas festas, porque aí é um feriadão. É uma coisa muito sutil, quase ninguém percebe. O inimigo também tem os seus pregadores. Precisamos anunciar o evangelho da paz, o evangelho de Cristo. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados, olha que coisa interessante, né? Escudo da fé. Meus irmãos, quando o inimigo quer nos tentar e nos derrubar, quem vai dizer isso não sou eu não, viu? É Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja. Um dos santos que mais escreveu na história. A gente fala muito de São Tomás de Aquino, mas Santo Afonso tem livros a rodo. Obras e mais obras. Sobre todo tipo de assunto. E Santo Afonso vai dizer que quando o inimigo quer nos tentar, a primeira coisa que ele faz sair do nosso coração é a fé. Atenção para isso. E eu fui meditar em cima dessa palavra, e é verdade mesmo. Porque quando a fé está acesa em mim, quando a fé está vibrante na minha vida, eu consigo me libertar das ciladas do inimigo. Mas quando a tentação é forte e a fé desaparece, misericórdia. Vou dar aqui um exemplo. Você, homem e mulher casada, você acredita em Deus? Você acredita na existência do inferno? Você sabe que o pecado é um mal. Mas aí você está passando por aquele momento de fraqueza, de solidão, de carência. E aí chega aquela pessoa carinhosa, amorosa, com muitas mensagens. E aí você começa a perder a fé. Não é bem assim, não é? Isso não é pecado. Isso não é pecado. Uma vez só, não é que mal faz. Uma pessoa boa. Daqui a pouco, adultério. Você que acreditava em Deus, você que rezava, você que fazia tantas obras de fé, acabou caindo num pecado mortal, porque antes de seduzir, o inimigo tirou a fé do teu coração. Então Santo Afonso vai dizer isso. Cuidado quando a sua fé estiver em crise. Quando você começar a questionar demais a Deus e os mistérios de Deus. É ali que o inimigo chega para te seduzir. E aí São Paulo vai dizer: embraçai o escudo da fé. Embraçai. E ele continua: tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Observe que nas tentações do deserto, todas as respostas que Jesus deu ao demônio foi tirado da palavra. Transforma a pedra em pão se tu és do Filho de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus sempre respondia com a palavra. Era a espada com que ele afastava o demônio. Então guarde isso. Outra coisa que o demônio quer fazer, principalmente no meio da igreja, é negar a palavra de Deus. Hoje, nós já temos por aí muitos teólogos que não acreditam mais em nada do que está aqui. Tudo isso aqui, eles interpretam de forma subjetiva, que não é bem assim, não aconteceu assim, não foi bem assim, aí vai negando tudo. Negando tudo. Não, porque Jesus não andou sobre as águas, a multiplicação dos pães foi só uma partilha, porque o inferno não existe, foi só uma figura de linguagem que Jesus usou, da geena. Não, porque Jesus não ressuscitou fisicamente, foi uma ressurreição espiritual no coração dos apóstolos. Agora, recentemente, não vou dizer não, uma pessoa, um clérigo,
afirmou, numa diocese aí fora do país, que Jesus não era sacerdote nem ofereceu sacrifício. Se Jesus não é sacerdote nem ofereceu sacrifício, o que é que a carta aos Hebreus está fazendo aqui dentro? A igreja errou, foi? Lá no início da igreja, nos primeiros séculos, quando o livro da carta aos Hebreus foi colocado aqui dentro, a igreja errou, falhou. Não era para ter colocado. Porque a carta aos Hebreus fala que Cristo é o sacerdote perfeito. Ele é sacerdote e é cordeiro, é vítima. Ele mesmo se oferece ao Pai. Então, está errado isso aqui? Então, o inimigo já enganou a muitos, afirmando que o que está na palavra de Deus não pode ser lido de forma literal. Olha, minha gente, se eu não posso ler isso aqui com os olhos da fé, é melhor ler revista em quadrinhos. Eu digo para você que está aqui e que está em casa. Se não é para ler esse livro aqui chamado Bíblia com fé, é melhor ler Mônica e Cebolinha, Zé Carioca, Chico Bento e qualquer outra revista em quadrinho, Pato Donald, porque pelo menos eu vou dar risada. Isso aqui é palavra de Deus. Ah, mas quando foi escrito não interessa, nem quando foi. E antes de ler a tradição javista, a tradição eloísta, antes de ler, eu tenho que ler com fé, com humildade, com a docilidade do Espírito Santo, perguntando ao Senhor: Senhor, o que tu queres me dizer com essa palavra? Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus para vencer o mal. Por exemplo, a Eucaristia. Quantas afirmações erradas sobre a Eucaristia no dia de hoje? Por exemplo, aqui no Brasil, aí não foi comigo não, foi um amigo padre, que eu também não vou dizer de onde é. Um amigo padre disse para mim: olhe, Padre Gabriel, na minha aula de teologia, o professor disse que Jesus na Eucaristia não é uma presença real, sacramental. Não, é uma presença simbólica. É pão. Mas quando a gente come aquele pão, a gente celebra Jesus. Não é isso que está escrito aqui, não. Se existe um discurso na Escritura, que assim, se vocês perceberem, Jesus Cristo falava de forma muito breve. Ele contava uma historinha, uma parábola, ponto. Mas quando ele começou a falar da Eucaristia, foi um capítulo. É tão grande o texto que ele fala da Eucaristia, que foi dividido em um só capítulo, João 6. Você quer saber o que é a Eucaristia? Pegue João capítulo 6 e leia. Porque eu nunca vi Jesus falar tanto sobre uma coisa como falou do pão da vida. Jesus falou de tudo, falou de matrimônio, mais um pedacinho. Falou da caridade, falou do perdão, falou. Mas quando ele fala do pão da vida, é um capítulo inteiro. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome. Os vossos pais comeram maná no deserto, eu, porém, vos darei o pão da vida eterna. Minha gente, cuidado. Quando chegarem para você com essa conversinha, não é isso que está escrito. Isso aqui não é fundamentalismo protestante não, viu? Para você que vai assistir essa pregação depois. Ah, o Padre Gabriel agora está sendo um fundamentalista protestante. Não é isso não. Eu estou falando de um dogma da igreja. De algo que a igreja sempre acreditou, do século I até o século XXI. Isso está explícito nos documentos, nas encíclicas, nas bulas.
inclusive nos documentos do Vaticano II, documento de Paulo VI, documento de João Paulo II, você vai ver lá, claramente falando sobre a Eucaristia. E agora você vem com uma conversa de que a Eucaristia não é Jesus? Vá para trás, pregador do anticristo. Vá para trás, você que traz uma doutrina falsa. Eu fico com a doutrina da igreja, eu fico com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para cortar a heresia que sai da sua boca. Eu fico com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para cortar essa mentira que você está pregando, dizendo que Jesus não está na Eucaristia. É aqui que eu encontro a verdade. E o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a Sagrada Escritura é a alma da teologia. Toda teologia que passa por cima disso aqui não vem de Deus. Vem da mente humana. E eu não estou aqui para acreditar em razões humanas. Eu estou aqui pela fé. Embraçai o escudo da fé, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Fiquemos de pé, rezemos um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo ao Senhor que tudo isso que São Paulo nos recomendou em Efésios capítulo 6, nós possamos viver de fato. Que essa armadura de Deus esteja sobre nós. Como vai dizer a oração da couraça de São Patrício: Cristo em mim, Cristo atrás de mim, Cristo à minha frente, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo em toda a boca que fala de mim, Cristo em todos os olhos que me veem, Cristo em todo ouvido que me ouve. Que Cristo seja o nosso escudo para nos defender de todo ataque do mal e para nos proteger de toda e qualquer cilada do inimigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.